A gerontologia e personalidade, o que ambas têm a ver uma com a outra. E eu vou explicar neste vídeo que existe as particularidades de uma e outra, elas interagem entre si e eu vou te fazer entender muito claramente. A gerontologia é um campo de estudo multidimensional, ou seja, ela tem várias dimensões, múltiplas dimensões, que ela estuda biopsicossocial, biologicamente, que é o processo de envelhecimento a partir do momento que você para de crescer e se desenvolver e começa a ocorrer morte celular ou diminuição da produção de células. A gerontologia na psicologia de um ser humano, ela interage por meio das emoções, de entender a personalidade de cada pessoa e quais consequências através dessa personalidade que vão influenciar como essa pessoa irá envelhecer. A dimensão social interage em todo o âmbito ao redor daquele indivíduo, daquela pessoa. Então é feita uma análise de quais são o tipo de família que essa pessoa tem, como essa pessoa cresceu, aonde viveu, quais foram os seus amigos, quais foram a escola onde estudou, qual foi a sociedade em torno desta pessoa que traz a identidade dessa pessoa de hoje, quem essa pessoa é. A gerontologia e a personalidade de um indivíduo, ela interage de forma unânime, ou seja, esta pessoa, ela, dos critérios que ela usa para tomar as decisões, para ter as tomadas de decisões sobre a vida dela, influencia diretamente como ela vai envelhecer. E essa situação ocorre de dentro para fora muitas vezes. Por exemplo, eu vou explicar para você. A identidade, ela é igual à personalidade multiplicada pela história de vida. Ou seja, a sua identidade é quem você é, como você se chama, como você escolhe as suas coisas, o que governa a sua mente para você poder organizar a sua vida no seu dia a dia, nas suas 24 horas e no restante de todos o tempo dos anos que você vive. A personalidade, ela atua num fator emocional, tanto emoções positivas quanto emoções negativas, e quais são esses padrões emocionais que governam a sua vida, que te traz a essência de uma personalidade. A sua história de vida é exatamente aquilo que eu já tinha dito. Quem é você? Aonde você nasceu? Em qual cultura você nasceu? Como foi a gestação da sua mãe? Como que foi os seus estudos? Quais foram os seus amigos? Você teve irmãos? Você teve irmãs? Você teve dentro de uma família estruturada? Você cresceu num ambiente estruturado? Essas condições vão decretar de uma maneira mais indireta a maneira como você quer envelhecer, como você vive hoje e como você terá projetos para envelhecer e para se desenvolver durante todo o seu ciclo de vida aqui na Terra. Tanto a gerontologia, a neurociência, a psicologia, a psiquiatria, assim por diante, eles procuram identificar as influências que a personalidade ela traz no ciclo de vida de uma pessoa, de uma maneira individualizada. E existem estratégias e ferramentas que são utilizadas pela ciência para propor isso individualmente para os indivíduos. Identificar os traços e as facetas que governam a vida de uma pessoa. Dentro desses traços e dessas facetas existem as dimensões. As seguintes dimensões que são utilizadas por esta ferramenta para identificar uma personalidade: a sensuosidade, o neuroticismo, a extroversão, a amabilidade e a abertura. Em alguns outros estudos existem o oposto, identificando o oposto, mas é algo mais profundo para estar explicando. Eu quero só que você saiba que pode ser que em alguns outros estudos você não encontre exatamente específico estas palavras que eu estou te dizendo, mas com o mesmo significado e o estudo se torna o mesmo. Um estudo realizado e publicado por uma revista brasileira, um estudo que foi realizado com pessoas de 20 a 65 anos e foram mais de 11 mil pessoas do gênero feminino e do gênero masculino. E eles queriam evidenciar a influência que a personalidade tem sobre a visão de futuro que eles têm relacionado à aposentadoria.
Então, eles utilizaram 3 ferramentas, que é a de inventário de personalidade de Big Five, escala de consideração de consequências futuras, escala de percepção de futuro da aposentadoria. Então, veja bem, desse público de pessoas que eles utilizaram essas 3 ferramentas, eles puderam granular de uma forma separada qual o tipo de personalidade dessas pessoas e como essa personalidade influenciaria na maneira como essa pessoa tem uma visão de futuro. E o tema era a aposentadoria. Então eles queriam entender dos traços de personalidade, quais características cada uma dessas pessoas tinham para poder ter a visão de que em que momento da vida delas elas iriam se prever de uma aposentadoria, ou elas iriam realmente ter visão de preocupação, de estabilidade emocional, de entender se realmente essas pessoas elas tinham uma visão de que a aposentadoria era algo que era eficaz na vida delas, o tempo, o espaço, em questão de essas pessoas têm a visão de vão realmente se aposentar, em que momento da minha vida eu vou me aposentar, eu vou precisar agregar algum outro conjunto de métodos financeiros para poder agregar à minha aposentadoria. Então eles perceberam que as pessoas que eram mais jovens, 20, 30 anos, elas não tinham essa visão de futuro. Algumas pessoas não tinham tanta visão de futuro quanto as pessoas mais velhas. Então, quanto mais velho você for, mais próximo à aposentadoria, mais visão de futuro você tem, mais visão de preocupação que você tem para realizar estratégias sobre a aposentadoria. Enquanto pessoas mais novas, elas não tinham essa visão de futuro, de aposentadoria, a não ser que elas tivessem um traço de personalidade específico, que eu já vou explicar, e que realmente evidenciaria essa visão de futuro. Então, porque o que acontece? Existe uma linha tênue, uma linha muito, muito longa entre a juventude e a aposentadoria. Então, quando você é jovem, você tem saúde, você não tem saudade daquilo que você já existe, né? Que você já tem na sua vida. Então, essa linha, essa linha de presente e futuro, ela se torna tão grande que não se tem a percepção de quais são as escolhas que você deve fazer para uma aposentadoria. O que também foi evidenciado neste estudo é a influência que a estabilidade emocional tinha com aquelas pessoas. Né? Quais são os padrões que governavam a vida dessas pessoas para ter as escolhas corretas para as suas vidas no dia a dia, no cotidiano? Quais seriam as suas escolhas e que elas iriam fazer para um futuro que seja mais próximo, mais presente, né? Trazer a realidade, mesmo que longa, trazer a realidade um pouco mais para próximo, para que elas pudessem entender quais consequências de alguma má decisão, sendo positiva ou negativa, qual é a influência dessa decisão para a vida dessa pessoa. Dando um fragmento deste estudo, desses traços de personalidade que eu falei para vocês, o que foi mais falado, que mais mais falado em relação à gerontologia, é o traço de personalidade que se chama conscienciosidade. Por quê? Porque a conscienciosidade, ela te traz a visão de futuro. Ela evidencia o grau de comprometimento que você tem consigo mesmo, com as outras pessoas e com a visão de tempo futuro que você tem de si mesmo, de todas as coisas que você faz na sua vida. Então, uma pessoa que tem um elevado grau de conscienciosidade, ela tem uma característica de autodisciplina, orientação, de dever muito forte. Ele tem um atingimento de objetivos de médio a longo prazo muito específico na sua vida, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um elevado grau de conscienciosidade e eu sou muito criteriosa em tudo que eu for fazer. Eu tenho que fazer um cronograma do meu dia a dia. Eu tenho que estar sempre cronometrando a hora que eu acordo, o horário que eu tenho que tomar a luz do dia, a hora que eu tenho que ir para academia, a hora que eu tenho que me alimentar, a hora que eu tenho que cuidar das crianças, que eu tenho que cuidar da família, enfim. Então é tudo muito cronometrado e é tudo muito controlado. Então, uma pessoa que tem um elevado grau de conscienciosidade,
ela, por muitas vezes, ela tem essa necessidade de autocontrole, de autoorientação, de autodisciplina, de ser industriosa. São alguns traços aliás, algumas características desse traço que te traz a ideia de longevidade.